Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Pod Cristo. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas entrevistas. Com certeza terá uma mensagem de Deus para o teu coração. E hoje eu tenho o prazer de conversar com esse irmão em Cristo. Ele é missionário, ele é evangelista, formado em teologia. Seja muito bem-vindo, irmão Lucas. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, irmão Eric, a todos os ouvintes aí. Louvo a Deus por esta honrosa oportunidade. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, da Ágina, né? Pastoreado pelo nosso amigo pastor Sidney. E feliz pelo que Deus tem feito na minha vida e através de mim, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dar início agora nas nossas primeiras perguntas. Preparado, meu irmão? Estamos firmes. Vamos que vamos, Deus está no comando. Aleluia. É isso aí. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta. Irmão, conta pra gente um pouco como que foi, né, o primeiro encontro com Cristo. O senhor já veio de berço cristão, conheceu na jornada durante sua vida. Conta um pouco pra gente como que foi o encontro verdadeiro. Então, irmão Eric, eu sou natural de Iporá, Goiás. Hoje, atualmente, estou morando em Primavera do Leste. Sou casado com a minha esposa Ana. Tenho uma filha de 1 ano e 2 meses, Maressa. São os presentes de Deus para a minha vida, né? Glória a Deus. E muito feliz por isso. Quando eu era criança, os meus pais, eles sempre me guiavam para a escola bíblica dominical. Então isso teve uma grande valia logo mais à frente. A Bíblia diz que ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviará dele. Verdade. Qual o caminho que as mães e os pais têm ensinado os seus filhos? Se é no baile funk, certamente não vai dar êxito lá na frente. E os meus pais, eles me ensinaram a estar sempre ali na escola bíblica dominical aprendendo as cartilhas, né, os ensinamentos das professoras. E eu não vim de um berço evangélico. Eu conheci Jesus quando muito criança e já um pouco da minha adolescência. E isso fez a diferença lá na frente. Mas é um momento que nós precisamos entender que vale a pena a gente ensinar a criança nesse caminho certo, né? É isso aí. Muito bom, muito bom. Irmão, e nesse percurso que você conheceu lá, quando criança ainda, você todavia veio já seguindo no caminho cristão? Como que foi? Teve um período que você, de fato, começou como adolescente ou como adulto? Quando que você, de fato, passou a seguir? E conta pra gente aqui de antemão, a sua maior prova no período que você já teve sem Cristo e como que o Senhor conseguiu se livrar dessa prova, né? Amém, irmão Eric. Eu estava congregando na primeira igreja batista em Iporá, Goiás, né? O nosso saudoso pastor Renato Cavalcante, um pai, um homem de Deus, um pastor extraordinário. E ali eu cantava no coral da igreja, e o Senhor Jesus, ele me ensinou a tocar bateria. Só que eu era segundo, às vezes o terceiro baterista da igreja, sempre estava ali, né, pronto para fazer a obra de Deus. E as pessoas, alguns professores ainda perguntavam: quem te ensinou? Eu falei: o Espírito Santo. Rapaz, que coisa tremenda, isso é maravilhoso. Eu falei: ele é um bom professor. E passado no decorrer dessa caminhada com Cristo, e essa pergunta sua é muito profunda, irmão Eric, você foi muito guiado pelo Espírito Santo. Porque eu morava a 50 metros de uma igreja, e essa é a primeira igreja batista de Iporá, e 150 metros tinha a boate, chamada Boate Contramão.
Para você ter uma noção, o nome já dizia tudo, né? Já dizia tudo. Contramão daquilo que Deus tinha para mim. Verdade. E o inimigo, ele não precisa de muito para arrebentar com a vida da gente. O inimigo, ele precisa só de um pouquinho para destruir, porque nós somos projeto de Deus. Nós somos feitos imagem e semelhança do nosso Senhor. E ele odeia isso, porque ele estava um dia com Cristo. E ele não vai querer que um dia nós estaremos com o nosso Senhor Jesus. E em breve nós estaremos com o nosso Senhor Jesus no céu. E será para sempre. Aleluia. E num certo sábado eu larguei os jovens numa reunião que a gente sempre estava reunidos. Nos sábados, ali na nossa igreja batista. Eu lembro, irmão Eric, que eu falei, eu vou só ali e já venho. Aí cheguei em casa, tomei um banho, coloquei uma roupa bonita e fui para essa boate. Era, aos meus olhos, tudo agradável, tudo perfeito. Estava aparentemente bom demais. Eu troquei Jesus por uma noite de noitada, né? E aí começou uma vida dissoluta. Eu era o filho pródigo, irmão Eric. Eu larguei Jesus do lado, deixei o pai na casa e falei, pai, o senhor fica um pouquinho aí que eu vou viver uma vida lá fora, eu preciso conhecer o mundo. E há um grande erro na nossa vida, na juventude, no nosso meio, hoje é que nós achamos que estamos na casa do pai e nós temos a presença. E eu larguei o pai, larguei a presença e fui para o mundo. Ali começou uma grande tragédia na minha vida. Eu sofri um grande acidente, me envolvi com pessoas erradas. E numa cidade próxima a Iporá, eu sofri um grande acidente automobilístico. Éramos 5 pessoas e no decorrer desse acidente tinha um penhasco muito grande, nós caímos lá embaixo. E a perícia constatou lá, para conhecer o carro, eles teve que olhar no documento, né? Eu fui bem ruim para Goiânia, de ambulância. E é aquele negócio, você não passa uma dor sozinho, você traz uma dor, um vazio, né? Uma ferida na alma para toda a sua família. Verdade. As pessoas que te amam sofrem junto com você. Quando você afasta dos caminhos do Senhor, você automaticamente está trazendo uma dor, uma angústia, um desespero, um sofrimento enorme para todos aqueles que te amam. E eu sempre falo para os jovens, a maioria deles, os jovens que são o futuro da nossa igreja, futuros pastores, futuros homens e mulheres de Deus, é que há um perigo muito grande quando a gente sai dos caminhos do Senhor. A gente larga a presença de Jesus e vai para o mundo e fala, não, eu vou desobedecer meu pai, vou desobedecer minha mãe, vou desobedecer os meus pastores, os meus líderes, e vou dar só uma voltinha. E essa voltinha vai ser rápida, eu volto, tá tudo bem. Tem pessoas, irmão Eric, que não tem nem a chance de voltar. E são muitos. Porque a maior alegria, eu sempre, dos alguns anos que eu já ministro, eu falo, que a maior alegria da minha vida é ter a presença do Espírito Santo hoje. Esse acidente, nós éramos 5 pessoas, 2 pessoas faleceram no momento, foi de imediato. Sofremos um acidente já, quando eu levantei, com muito sangue no rosto, corpo muito cortado, eu até estava mancando bastante, pensei que tinha quebrado a perna, muita dor. E lá eu olhei para cima assim, vi a rodovia lá em cima, não era tão alto, mas era uma altura bem, uma altura grande. E aí a primeira coisa que eu lembrei é quando eu cantava no coral. A primeira coisa. Vem tudo na memória. A primeira coisa que eu lembrei foi dos irmãos da igreja. É forte. A primeira coisa que eu lembrei foi do meu pastor. E um testemunho desse, se não emocionar, é porque está sem a presença de Deus. É forte. Não tem como a gente achar que o mundo vai me agradar, dinheiro fácil vai me agradar.
vai satisfazer os desejos do meu coração. E há um engano nisso aí, irmão Eric. Quando eu olhei para aquelas pessoas ali, as duas moças tinham acabado de perder a vida ali naquele acidente, eu lembrei de um dia que eu estava na igreja. E eu gritei: ô Senhor, me dá mais uma chance, porque tá difícil demais isso aqui. Até o momento do socorro, irmão Eric, eu fiquei sozinho lá. Meu Deus. Nós éramos 5 pessoas, como eu já falei, 3 sobreviveram e 2 perderam a vida. Eu cheguei até uma pessoa e disse: levanta, vai vir um socorro. O pescoço dela quebrado, muito sangue no rosto. Aquilo eu entrei em desespero. E eu dei um grito que, se alguém pudesse ouvir, ia assustar. Que foi aquele grito de desespero. Eu gritei muito alto, um grito da alma mesmo, e falei: me dá mais uma chance, Senhor, só mais uma chance. Há um perigo, irmão Eric, e eu tenho orado muito, como todos os líderes espirituais, que para o Senhor guardar a nossa geração. Às vezes as pessoas falam: eu vou só dar uma voltinha. Nós estamos vivendo uma época que os jovens não estão obedecendo os pais. Acha que o forró, o baile funk ali, é só um pouquinho, vou usar uma cocaína só um pouquinho, vou tomar só um pouquinho de cerveja, eu só vou hoje. Só hoje. Uma das moças só falou assim: eu só vou hoje. De fato. E foi aquele dia. Ela só foi aquele dia e Meu perdeu Deus. a vida. E depois eu fiquei sabendo que era afastada dos caminhos do Senhor. O Senhor falou com essa pessoa na sexta, no sábado para domingo ela perdeu a vida. Meu Deus. É doloroso, irmão Eric. Isso vale a pena refletir, né? Os jovens, os adultos também, todos que estão aí vendo esse testemunho, porque a gente pensa às vezes que uma ida, uma saída, um momento, a gente vai e volta e Jesus perdoa, Ele é misericordioso. Mas nesse período pode acontecer algo com você, assim como o irmão acabou de falar. Então vale a pena refletir. Pensa 2, 3, 4, 5 vezes, dobre seus joelhos e fale com Cristo, para não acontecer isso enquanto ainda há tempo na sua vida. Irmão, relata um pouco como que foi também o período que o senhor passou, que o senhor se envolveu com o tráfico de drogas. Como que foi essa passagem na tua vida? Conta pra gente um breve relato aí pra gente. E aí eu sofri esse acidente, passado um tempo de um jovem abençoado, de um jovem que era espelho para muitos outros jovens, agora passa a ser chamado de assassino dentro de uma sociedade, irmão. As pessoas não queriam saber como que foi, nem perguntar o que aconteceu, só ficava falando: assassino. E eu entrei numa depressão, mas o Senhor Jesus é aquele que cura a mais profunda depressão. Okay. Se Ele deu vida para o filho da viúva de Naim, e o que Ele não pode fazer com a depressão, irmão? Ele é médico dos médicos, rei dos reis, senhor dos senhores. Glória a Deus. E operando Ele, quem impedirá, irmão? Eu lembro que eu voltei, e aí eu fui para a Assembleia de Deus Ministério Madureira. É por isso que eu falo para os levitas, para os músicos: deixa Deus usar vocês, irmãos. Deixa Deus usar vocês, porque vocês não têm noção a presença que vocês carregam para dentro da casa. Eu passei na porta da igreja Assembleia de Deus, pastoreada pelo nosso pai, pastor Ataú, em Porá, Goiás. E estava ouvindo um hino da harpa cristã. Eu entrei, fizeram o apelo, eu conciliei com o Senhor Jesus. Estava muito triste, muito abatido, tinha perdido o carro, tinha perdido dinheiro. Com coisa que aquilo ali estava fazendo bem para mim, né? Eu estava envolvido nas coisas erradas, era tudo errado, dinheiro errado. Isso aí ainda não estava no tráfico, isso aí foi o estelionato. Esse acidente, esse carro, essa vida, esses dinheiros. Você já estava no mundo do crime, mundo do estelionato. Estelionato. Que livramento, hein? E eu sou um cara que todo dia eu dobro o joelho
eu já começo pedindo perdão pelas minhas falhas, os meus pecados, desde imediato já começo a agradecer. Eu só tinha que agradecer, irmão, era que eu não tinha nem que pedir nada. Mas um pai que é pai, a gente sempre ainda pede alguma coisa, porque ele pode fazer. E eu passei naquela igreja, reconciliei com Jesus e passei a frequentar. E o Senhor foi falando comigo acerca de chamado. Ele usava os profetas e falava: eu tenho uma obra grande contigo. Você vai fazer missão por todo esse planeta. Glória a Deus. E eu chorava, sentia a presença de Deus, mas chegava em casa, às vezes na emoção, contava para alguém. E os matadores de sonho: para com isso. Isso aí é história para boi dormir. É um ditado que se diz assim. E de repente eu sentia muito peso na palavra das pessoas, porque era inocente, não estava preparado a nada. Irmão Eric, vou falar uma verdade. O irmão do filho pródigo, quando chega na casa do pai, o pai lança os braços sobre o pescoço dele e abraça ele. O filho pródigo está com a palavra, ele está com um discurso ali, treinando o discurso para falar com o pai. Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o pai, irmão, ele nem responde as palavras dele. O pai já anula aquela palavra. O pai fala assim: traz a melhor roupa e traz o bezerro cevado. Coloca vestes novas, sandália no pé e anel de autoridade. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui, porque eu estou sentindo o Espírito Santo. Quando Satanás olhar para você e dizer que você é escravo, que você não é obra de Deus, que você foi feito para ser lançado no inferno, você pega a mão e faz assim para ele: eu tenho um anel de autoridade e sou filho. Eita glória, eu sou filho, porque filho que é filho nunca é tratado como escravo. Aleluia. Filho que é filho sempre vai ser chamado de filho. Glória a Deus. Trazei a melhor roupa. É forte. Coloca a melhor roupa, sandália nos pés e anel de autoridade. Porque filho que é filho sempre vai ser chamado de filho. E vai ter uma festa. Vai ter uma festa, irmão Eric, só que o irmão do filho pródigo, ele não participa. Ele não participa da festa. E interessante que a festa não vai parar por causa do irmão mais velho, ela vai continuar. Porque a festa foi preparada para o que estava perdido. Por que você usou essa parábola? É que o Espírito Santo me guiou e tem muito a ver com nossos dias de hoje, irmãos. Você ouvinte aí, quando eu cheguei na casa de Deus, irmão, feliz, e contava o que Deus tinha falado comigo, o irmão mais velho, não a maioria, mas uma grande parte, disse para mim: isso não vai dar certo, Deus não tem um chamado para você. E eu, muito fraco na fé, novo na fé, começando, né? E eu peguei mais a palavra da multidão do que a palavra de Deus. E Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. E se Ele falou que você vai ser, irmão. Aleluia. Ele falou que eu seria um pregador do Evangelho, mas a multidão, a minoria estava dizendo: não vai dar certo. Ou eu ouvi a voz do Espírito Santo, ou eu ouvi a voz da multidão. Eu não suportei, novo na fé, eu fui e dei lugar para a voz da multidão. Meu Deus. Bartimeu, ele não deu lugar, ele não deu ouvido à voz do povo que falava: cala-te. E quanto mais mandava ele calar, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi. Era ele falando: hoje eu vou ter uma mudança radical de vida. Eu não estou enxergando, mas ele vai trazer visão para mim. Glória a Deus. Eu estava como um Bartimeu, à beira do caminho. E eu comecei a afastar dos caminhos do Senhor.
Meu Deus. E eu envolvi com o tráfico internacional de drogas. Deus do céu. Envolvi e me aprofundei mesmo. E um certo dia eu falei para alguém: só a Polícia Federal bota a mão em mim. E eu fui para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, buscando entorpecentes para certas regiões no país. E justamente isso, a palavra profética foi cumprida. Eu falei: só a Polícia Federal bota a mão em mim. Eu nunca vou esquecer disso. E foi a Polícia Federal de Ponta Porã que botou a mão em mim. Na prisão em Ponta Porã, na Polícia Federal, minha mãe me visitou. Eu falei: mãe, estou muito desesperado, mas eu sei que Deus vai fazer algo. Eu achei que eu iria ficar ali um bom tempo, mas rapidamente eles mandaram eu para um presídio em Amambai, Mato Grosso do Sul. Ali colocaram uma roupa laranjada em mim, era mais ou menos uns 500 presos, 500 internos. E lá dentro ela me visitou e eu falei: mãe, vai dar certo, se a senhora acreditar, vai dar certo. Daqui eu vou para a rua, daqui eu vou fazer a vontade de Deus. Só que eu não sabia que o Senhor estava permitindo uma escolta minha para penitenciária de segurança máxima. Meu Deus. Se você, ouvinte, pesquisar na internet, penitenciária Ria Morim Costa, cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, você vai ver no que eu estou te falando. Eu cheguei dentro daquela penitenciária e quando eu consegui falar com ela com o telefone do presídio mesmo, lá o diretor liberando a ligação, eu falei: fui transferido para a Ria Morim Costa. Minha mãe de imediato foi me visitar no dia da visita, fez a documentação. E quando ela adentrou lá, irmão Eric, eu falei: mãe, tem 2 remos no barco. Agora é a senhora pagar um preço lá fora e eu pagar um preço aqui dentro. Porque a sociedade não acredita em quem está dentro do presídio. Não acredita. Mas a senhora acreditando, Jesus acredita, mãe. Jesus tem falado comigo mesmo aqui no lamaçal do pecado. O filho pródigo, quando caiu em si, ele estava mexendo com o porco, desejando comer a comida dos porcos. E ele caindo em si, ele lembrou da casa do pai. Naquele dia, dentro da penitenciária, numa cela fria, minha mãe me visitou lá no domingo. E eu falei: mãe, me ajuda. Paga o preço lá fora que eu vou pagar o preço aqui dentro. Ela ia todas as tardes de quarta-feira, às 2:30 da tarde, tinha um trabalho da tarde da vitória, na Assembleia de Deus. E ela entrava naquele trabalho e a oração dela: Senhor, era uma súplica, era um clamor: Senhor, tira meu filho da prisão. E pouco tempo ela me relatou esse testemunho, ela dizendo que: meu filho, um dia um pregador veio de fora e ele falou assim: essa senhora de verde aí. E ela viu que era com ela, mas ela ficou meio sentida, passando muita luta. Qual mãe que está feliz, que está vivendo com o filho dentro de uma prisão, irmãos? Por um erro de um filho teimoso, desobediente, a mãe estava sofrendo também, irmãos. E aí ela falou, o Senhor usou esse profeta e falou: o Senhor manda te dizer, eu vou tirar seu filho da penitenciária e vou fazer dele um pregador. Aos olhos humanos, a minha mãe, dentro dela, ela falou assim: como pode? Como pode uma pessoa, um presidiário sair de uma prisão e virar um pregador do evangelho? Como pode? Aos olhos humanos é impossível isso acontecer, mas isso aconteceu. Conta pra gente aqui, dá uma resumida de todo o seu trajeto aí, como que foi sobre o seu chamado. Conta como que foi esse caminho e como que o senhor toma a decisão e falar: agora sim, o meu chamado é ser missionário da palavra de Deus e eu vou honrar esse meu chamado. Conta pra gente. Amém. Nesse decorrer dos anos, eu, dentro da penitenciária de segurança máxima, e lá eu fiquei 2 anos, 3 meses e 10 dias fechado. Eu fui processado no tráfico internacional de drogas. E lá dentro, como a alimentação, além de ser pouca, era bem ruim mesmo. Eu cheguei lá com
84, 86 quilos no peso, e saí com 70, irmão Eric. Eu saí com uma depressão muito profunda de lá. E lá dentro, lá nós éramos quase 3.000 pessoas, quase 3.000 internos. E aí eu fiz um propósito com o Senhor na madrugada. Eu sentia como que algo me apertava tão forte, eu pensava assim, eu vou morrer hoje de tanta angústia. E naquela madrugada, perdi o sono, eu falei, Senhor, mais uma vez, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou te servir lá fora. Eu sei que eu brinquei, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, transgredi a tua lei, desobedeci os teus mandamentos, Senhor. Mas o Senhor me dá mais uma chance, que eu estou falando para o Senhor ouvir aqui. Isso eu falei baixinho, olhando para o céu. Lá é 2 andares, tem cela embaixo e cela no 2º andar. Eu estava no 2º andar. E eu olhei naquela noite fria, a lua estava bem bonita, eu olhei para o céu e falei, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou te servir lá fora e vou ser pregador do Evangelho, assim como o Senhor me chamou. Até hoje eu corri do chamado, da grande obra que o Senhor tem para mim. Que honra é ser chamado por Deus, ser um projeto lindo de Deus na terra, e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus. Hoje, para a glória de Deus, sou embaixador de Cristo na terra, irmão. Aleluia, glória a Deus. Isso há um peso muito profundo. O que você é? Eu sou um missionário para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque eu fiz um propósito lá dentro e uma mãe orando lá fora. Porque não é tempo da gente, das mães, dos pais, deixar e concordar com os filhos no mundo. Ou a gente crê que Deus pode fazer, ou a gente deixa de lado. E eu tenho uma palavra, a gente tem que crer, irmão, porque Jesus faz, e sem fé é impossível agradar a Ele. Vai pagar o preço? Vai sofrer? Vai, mas Deus pode tirar e fazer algo sobrenatural e trazer para o altar. E transforma realmente. E transforma, e como transforma. Tem pessoas hoje que eu testemunho, eles falam assim, como pode? Você não tem cara. Eu falei, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É tudo, irmão. É andar, é falar, é vestir, é calçar, é todas as coisas que Deus mudou na minha vida. Glória a Deus. E as pessoas falam, o nome do Senhor tem sido glorificado. E eu falei, tem sido glorificado. Na madrugada, dentro de uma cela fria, na penitenciária de segurança máxima, a Ria Amorim Costa, eu falei, se o Senhor me tirar daqui, eu vou te servir. Ele ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração, e Deus fez algo sobrenatural. Ele me tirou de lá, Ele abaixou a pena, Ele quebrou o hediondo, Ele arquivou o processo, e meu nome que ia ser limpo na Justiça Federal, no ano de 2022, baseado pelo tempo certo da lei, o Senhor limpou no ano de 2017. E eu vou deixar algo aqui que é mais profundo ainda que você que não crê. Eu me dirigi, depois que eu saí da penitenciária, um certo tempo, eu fui no ano de 2017, eu coloquei uma roupa bonita, uma camisa branca, um sapato bonito, passei um perfume, cabelo penteado. Por que você está dizendo isso? Eu estou contando detalhe para você entender como eu cheguei dentro da Polícia Federal em Goiânia, capital de Goiás. Eu adentrei dentro da Polícia Federal, e quando eu cheguei lá, o agente me recebeu, bom dia. Eu falei, bom dia. Pois não. Eu falei, eu queria tirar o antecedente criminal. Ali eu não fiquei falando quem eu era e quem deixei de ser, irmão. Não precisava, entendeu? Só que eu cheguei com autoestima, cabeça erguida e respeitando as pessoas. Jesus tinha jogado meu passado no mar do esquecimento. Quem estava entrando ali era um homem de Deus, irmão, para a glória de Deus. Glória a Deus. Porque eu aceitei o Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro da prisão, e eu saí de lá e eu fui fiel ao Senhor. Deus me tirou no ano de 2010, no mês de setembro, dia 29 de setembro do ano de 2010, eu saí de dentro da penitenciária.
Irmão Eric, o propósito que eu fiz, o clamor que eu fiz com Deus foi tão forte, eu falei: faz de mim um missionário como o Senhor tem falado, um pregador do teu evangelho. Eu direcionei dentro da Polícia Federal, e eles falaram: com 5 dias você pega o antecedente criminal. E para honra e glória de Deus estava lá escrito, com o meu CPF, os meus dados e o nome da minha mãe, e lá estava escrito assim, nada consta. Glória. Não, eu vou repetir, irmãos, porque alguém que vai ver esse vídeo vai dar glória a Deus e vai sentir a presença de Deus, e vai arrepiar como eu estou arrepiando aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesse dia de hoje, que o Senhor preparou para a glória dele. E estava escrito lá no meu nome, no meu CPF, no antecedente criminal, na Polícia Federal, irmão, que me pegou, a Federal do Brasil, e estava escrito: nada consta. E o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Tem uns 8 anos que eu prego a palavra de Deus, e eu visito alguns presídios. Eu sou formado em teologia pela FATAD e sou capelão pela Unipas. Capelão é aquele que adentra dentro dos presídios, escolas e UTI. Deus me levou em presídios, e um deles foi 42 almas que aceitaram Jesus como teu Salvador. 1 Coríntios 1:27 diz: Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as fracas, e escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Aleluia. Deus é fiel, e operando Ele, quem impedirá? Maravilha, Deus é tremendo, irmão. Deus é maravilhoso, Ele transforma realmente, assim como transformou a vida do Senhor, transformou a minha e de muitas outras pessoas. E Ele transforma a sua, se assim você permitir, porque Deus é muito educado e só entra onde é chamado. Irmãos, vamos aqui finalizando mais um Pod Cristo. Não deixe de se inscrever, ative o sininho, curte, compartilha, porque essa mensagem pode ajudar muitas e muitas pessoas, com toda certeza, vai edificar muitos corações. Irmão, para finalizar aqui, deixa uma breve mensagem para aquele adolescente, para aquele jovem, para aquele que está nos ouvindo e passando pensamentos obscuros, pensamentos que não são corretos e querem seguir um caminho diferente do que o que Jesus pede. Um breve relato, uma mensagem curta para eles. O que o senhor fala? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Oh, glória. Glória a Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui, que o Espírito Santo falando para me falar. É época do arrebatamento. Em breve. Ele falou forte comigo aqui. Jesus está voltando. Glória a Deus. Cuidado você, jovem, moça, rapaz, que quer desobedecer os seus pais. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. E não trazer aquele desgosto, aquele sofrimento para os meus pais e para a minha liderança. Acredito na palavra que esse missionário está dizendo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: a melhor coisa que tem é a presença do nosso Senhor Jesus. Obedece seu pai, se ele falar para ir, não vai. Minha mãe falou: não sai de casa. Eu saí, acidentei. Cuidado com as amizades. E eu falei: não, mãe, são meus amigos. Dentro da penitenciária, ninguém me atendeu. Quando eu saí de lá, Deus falou assim: eu vou trocar até as suas amizades, que você acha que são os amigos. Do lugar de traficante, assaltante, sequestrador, que eu andava junto com eles, hoje são homens e mulheres de Deus que estão ao meu redor. E operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Que o nosso Senhor Jesus te guarde e te proteja. E mamãe, uma mensagem para a senhora e para você, papai: não é tempo de enterrar o que está debaixo dos teus joelhos. Sonhe alto, Deus realiza. Obrigado a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente, que o Senhor leve a palavra de Deus para milhares e milhares de pessoas e consiga, através do seu testemunho, salvar e resgatar muitas pessoas. Finalizamos por aqui mais um Pod Cristo. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. A paz do Senhor. A paz do Senhor.